Rejeitada pela família, mas o viúvo encontrou nela a verdadeira beleza em meia-noite naquela noite escura e tempestuosa. Um lamento cortou o ar como uma faca. Era a noite em que tudo mudou. Maria, a jovem rejeitada pela família, saiu de casa com o coração pesado. As palavras cruéis dos pais ecoavam em sua mente, como um mantra de dor e desespero. Você nunca vai ser boa o suficiente. Aquela frase a perseguia, mas o que aconteceu a seguir fez sua alma disparar. Um encontro inesperado com Carlos, um viúvo solitário que a viu como ninguém mais. Seus olhos, cheios de tristeza e compreensão, refletiam a luz da lua, criando uma aura mágica em torno dela. Ele a chamou para se sentar em um banco de parque, e enquanto a tempestade roncava ao fundo, o mundo parecia se dissipar, restando somente eles dois. O destino, contudo, tinha planos mais obscuros. Algo estava prestes a acontecer. Ventos fortes sussurravam segredos inconfessáveis, e a atmosfera estava carregada de uma eletricidade palpável. Naquele instante, as sombras pareciam ganhar vida, dançando ameaçadoramente ao redor. E então, um estrondo. Um lampião não muito longe deles explodiu, lançando faíscas por toda a parte. Carlos, mergulhado em pensamentos sobre a perda da esposa, parecia não notar a intensidade crescente da situação. O olhar dela, no entanto, estava fixo num ponto à distância. Uma figura encapuzada observava, envolta numa neblina espessa. A primeira impressão foi de medo, mas algo naquele ser atraía, como um imã. Rei, antes de continuarmos com esta incrível história, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma passada rápida no botão vermelho abaixo para conferir se você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto estiver lá, não esquece de clicar no botão de curtir, isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. A tensão no ar só aumentava. As nuvens pareciam conspirar, e o vento começou a soprar mais forte, como se quisesse arrancar segredos do passado. Carlos, sentindo a mudança, colocou a mão no braço de Maria, e o toque foi como eletricidade. Naquele momento, as chamas da esperança e do medo se uniram. O que você está vendo? Ele perguntou, os olhos arregalados de curiosidade e apreensão. Mas antes que a resposta pudesse sair, aquele ser encapuzado se aproximou, sua presença gélida cortando a respiração. Um mistério envolvente cercava tudo, e Maria sentiu um nó na garganta. Quem era aquela figura? E o que ela queria com eles naquela noite fatídica? A história apenas começava, mas uma pergunta pairava no ar: até onde eles estariam dispostos a ir para encontrar suas verdadeiras belezas? A figura encapuzada se aproximou lentamente, como se estivesse flutuando sobre o chão do parque. O frio emanava dela, fazendo com que o ar ao redor de Maria e Carlos parecesse mais denso, quase como se o tempo tivesse parado. Maria sentiu seu coração disparar. Carlos segurou forte o braço dela, sua expressão misturava tensão e um pouco de proteção. Quem é você? Carlos perguntou, a voz firme, mas um tremor evidente deixava claro que ele também estava preocupado. A figura não respondeu imediatamente, sua presença envolta em mistério e escuridão. Apenas gesticulou com um braço, revelando um objeto brilhante em sua mão. Era um amuleto, um símbolo desconhecido que piscava à luz da lua. Maria se sentiu intrigada e aterrorizada na mesma medida. A atração que sentia pela figura encapuzada era inexplicável, como se ela estivesse atraindo suas almas de maneira profunda. Um forte vento soprou, fazendo suas roupas balançarem e seu cabelo desgrenhado. Era como se a natureza estivesse participando da cena, e o sinistro do momento se intensificava. Maria, fique atrás de mim, Carlos disse, seus olhos fixos na figura que agora parecia mais próxima, quase imersa nas sombras da floresta próxima. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável, e ao mesmo tempo, tão determinado a proteger aquela jovem que ele apenas conhecera naquela noite. O amuleto refletia a luz, revelando uma face parcialmente oculta sob o capuz. Maria mal conseguiu distinguir as feições, mas havia algo familiar,
algo que fez seu coração apertar ainda mais. Vocês não deviam ter vindo aqui, a figura finalmente falou, a voz ecoando como se fosse um sussurro vindo de muito longe. O que buscam na escuridão? A beleza que desejam pode não ser o que imaginam. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. As palavras dela ressoavam como um aviso, mas também soavam como um convite para algo desconhecido. O medo lutava contra a curiosidade dentro dela. O que seria essa beleza? Por que ela tinha certeza de que algo a atraía para aquela obscuridade? Por que você está aqui? Carlos insistiu, a voz mais alta agora, determinada. O ambiente ao redor deles parecia murchar. As sombras se aproximavam, o vento soprou mais forte e a figura começou a se dissipar na escuridão, deixando o amuleto brilhar em suas mãos abertas. Maria estendeu a mão, quase como um impulso involuntário. Algo a impulsionava a pegar o amuleto. Mas Carlos a segurou, os olhos dizendo que aquilo era perigoso. Não! No instante em que ele a puxou para trás, uma luz intensa explodiu do amuleto, iluminando a noite como uma chama. Maria pôde ver outras sombras se formando ao redor, surgindo como um exército do além. A figura encapuzada levitou um pouco mais, e antes que pudessem pensar no próximo passo, a luz os envolveu por completo. A cena se transformou em um frenesi de sombras e sons. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo ao redor deles havia mudado. A atmosfera estava carregada, e a figura agora parecia mais longe, quase em outra dimensão. Carlos e Maria estavam visivelmente abalados, mas a pergunta pairava em seus olhos. O que havia acontecido com eles? E aquela conexão inexplicável que Maria sentiu tinha sido apenas um último sopro de esperança ou um aviso sobre o que ainda estava por vir? Enquanto tentavam se recompor, um eco de risos sombrios preenchia o ar, levando-os a questionar quem exatamente eram aquelas memórias que os cercavam. O que a beleza daquela noite realmente escondia? Maria e Carlos estavam paralisados, mesmo quando a escuridão ao redor começava a se manifestar em formas mais concretas. As sombras dançavam em suas direções, sussurrando segredos que pareciam querer penetrar suas mentes. Os risos ecoantes tornaram-se mais altos, quase ensurdecedores, como se estivessem cercados por uma multidão invisível. Precisamos sair daqui! Carlos exclamou, puxando Maria pela mão, mas seus pés pareciam grudados no chão. Maria olhava em volta, seu olhar era de temor e fascínio. Cada sombra que se aproximava parecia vibrar com uma energia obscura, como se estivesse viva. Ela se lembrou do amuleto e da figura encapuzada, algo dentro dela insistia que havia algo mais ali. Algo que ela não conseguia identificar. Não, espera! Maria gritou, fazendo Carlos parar. Olhe! Aquela mesma figura agora estava distante, ainda encapuzada, mas a luz do amuleto começou a brilhar de novo, como uma estrela em um céu sem luz. Era como se a figura estivesse chamando por ela. Maria, o que você está fazendo? Carlos estava angustiado. O tornozelo dele se torceu, causou uma pequena dor, e ao mesmo tempo, a conexão com a figura crescia na mente dela. A atração era poderosa. Eu sinto que preciso saber. Maria respondeu, já sentindo um impulso irresistível. Carlos tentou puxá-la novamente, mas Maria se soltou. A luz do amuleto agora pulsava em um ritmo constante, quase como um coração, e naquele momento parecia entender o que estava acontecendo. Este é o caminho, ela murmurou a si mesma, dando um passo à frente. Sem uma palavra, Carlos a seguiu a contragosto, seus olhos cravados na figura que agora surgia em uma precisão quase etérea. Enquanto se aproximavam, Maria percebeu algo. A figura, embora encapuzada, exibia uma aura de tristeza, como se carregasse o peso de muitas vidas. O vento mudou, e uma sensação de familiaridade começou a envolver Maria, familiaridade que gerava curiosidade, mas também arrepios. Seria possível que aquela figura e a beleza que ela escondia fossem mais do que apenas uma armadilha? Por que você nos trouxe aqui? Carlos perguntou, sua voz ecoando no vazio angustiante que os cercava. A figura balançou a cabeça lentamente, e então, com um gesto sutil, murchou os dedos que seguravam o amuleto, fazendo com que ele flutuasse para o chão em frente a eles.
No contato com a terra, diversas imagens começaram a surgir, uma após a outra. Eram lembranças, fragmentos de histórias tristes e alegres, entrelaçadas entre risos e lágrimas. Maria viu flashes de uma vida que não era dela. Uma garota, seus olhos brilhantes como os dela, rindo, dançando em um lugar ensolarado. Mas então, uma sombra cruzou a imagem, e o sorriso desapareceu. A cena trocou para outra, uma casa, e dentro dela gritos, lágrimas e um homem. Um homem que, de algum modo, parecia com Carlos. Isso é? Carlos sussurrou, aproximando-se do amuleto, a confusão tomando conta dele. A conexão que Maria sentia se intensificava, e ela percebeu que aquele momento era mais do que apenas um mistério a ser desvendado. Era uma busca por algo que ambos nunca entenderiam plenamente. Mas antes que pudessem processar tudo aquilo, um rugido ensurdecedor ecoou, e a escuridão pareceu avançar ainda mais. Uma onda de frio varreu o local, e as sombras começaram a se moldar em formas mais ameaçadoras. As memórias que surgiam no amuleto agora pareciam se distorcer, distantes e traumatizantes. Maria! O que fazemos agora? Carlos gritou, o pânico injetando urgência em sua voz. Mas as respostas pareciam longe. Tudo parecia confluir para um único ponto de luz no amuleto e uma única pergunta na mente de Maria: quem realmente eram eles? E enquanto o chão sob seus pés começou a tremer, algo muito maior se aproximava. Uma escolha que definirá não só suas vidas, mas as vidas das sombras ao redor. As sombras avançavam, deformando-se em monstros cujas formas pareciam refletir os medos mais profundos de Carlos e Maria. O rugido que outrora soara como um chamado agora se tornava uma ameaça palpável, cortando o ar ao redor, fazendo a pele dos dois se arrepiarem. O amuleto, pulsando forte, iluminava os rostos aterrorizados deles, revelando a verdade desconcertante de suas expressões, uma mistura de esperança e desespero. Maria! Precisamos correr antes que isso nos pegue! Carlos gritou, mas a voz dele quase se perdeu no eco das sombras, como se a escuridão estivesse zombando de sua fragilidade. Maria sentia que havia algo mais profundo a ser descoberto ali. Um fio de desejo e compreensão prendia a figura encapuzada, que agora parecia mais clara, como se a luz do amuleto estivesse revelando um pouco de sua essência. O encapuzado estendeu a mão em direção a eles, e mesmo diante do terror iminente, Maria não conseguiu desviar o olhar. Algo na profundidade daquela presença a chamava. Espere, Carlos. Eu sinto que precisamos escutar. A figura fez um movimento curto, como se pedisse silêncio. O rugido cessou, e uma calma inquietante tomou conta do ambiente. As sombras pararam, hesitantes, como se aguardassem a próxima instrução do ser encapuzado. Vocês não são bem-vindas aqui, não ainda, ecoou a voz da figura como se as palavras fossem sussurros arrastados pelo vento. Mas vocês têm um papel a desempenhar. Carlos olhou para Maria, medo e confusão estampados em seu rosto. O que ela quer dizer com isso? Maria avançou um passo, seu coração acelerado. O que você sabe sobre nós? O amuleto começou a vibrar com mais intensidade, e ao tocá-lo, Maria viu novas imagens. Uma árvore frondosa que parecia tão viva, ramos fortes se estendendo como se quisessem alcançar o céu. A imagem justapôs-se rapidamente a uma sucessão de rostos que sorriam em uma celebração, todos entrelaçados de alguma forma que escapava à lógica. A figura afastou o capuz, revelando uma jovem mulher de traços familiares. Maria prendeu a respiração. Era como olhar para um reflexo a partir de um espelho quebrado, fragmentos de lembranças que não eram dela, mas que pareciam tão estranhamente reais. Mãe? Maria sussurrou, e os olhos da mulher brilharam com uma tristeza imensa. Não somos apenas sombras, Maria. Somos suas memórias, suas raízes, e o que está para vir. Vocês têm uma chance de mudar tudo aqui, mas a escolha deve ser feita antes que o tempo se esgote. Carlos pareceu se afastar, a ideia de um passado vinculado a um mistério profundo o apavorava. Maria, isso não pode ser real, precisamos sair antes que... Mas suas palavras foram cortadas por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu violentamente, como se a própria terra estivesse se dividindo ao meio. As sombras se agitaram e formaram um turbilhão denso,
quase como um portal negro, engolindo tudo à sua volta. Esta não é uma escolha apenas sua, Carlos. A figura gritou, sua voz agora alta e firme. O vínculo de vocês dois é crucial para o que está por vir. Somente juntos vocês podem enfrentar o que se aproximou. Desprovidos de qualquer opção, Maria e Carlos se aproximaram um do outro instintivamente, firmando suas mãos. O amuleto entre eles começou a brilhar intensamente, preenchendo o local com uma luz que parecia expulsar as sombras. E enquanto a escuridão parecia tomar conta uma vez mais, a figura encapuzada apontou para o portal à frente. A escolha é sua. Vocês vão se perder no passado ou encontrar o futuro? Com a adrenalina pulsando e o coração quase saindo pela boca, Maria e Carlos trocaram um olhar, sem palavras, apenas a certeza de que tudo havia mudado. Eles sabiam que uma decisão precisava ser feita, mas a pressão do desconhecido os envolvia como uma tempestade. E antes que pudessem tomar aquela decisão crucial, um grito ecoou de dentro do portal, algo ou alguém estava esperando por eles. A pergunta pairava no ar, até onde eles viriam para desvendar a verdade? A atmosfera pesava como chumbo, e o grito que ecoou do portal parecia arranhar a superfície da realidade. Carlos e Maria trocaram outro olhar, um misto de temor e determinação, impulsionados pela urgência do momento. As sombras dançavam ao redor, tornando-se cada vez mais inquietas, como se soubessem que a escolha estava prestes a ser feita. Maria, sentindo a ligação com a figura encapuzada, avançou um passo para o portal. Tem algo lá dentro que precisamos entender. Sua voz estava carregada de uma convicção que Carlos não conseguia compartilhar. O amuleto pulsava entre eles, irradiando uma luz que parecia guiá-los para o desconhecido. Mas e se for uma armadilha? E se o que está à espera lá dentro for pior do que isso? Carlos hesitou, a dúvida calculando cada escolha que tinha que fazer. Sabia que não poderiam permanecer parados, mas a ideia de enfrentar mais mistérios e perigos o aterrorizava. Precisamos saber, Carlos. Pode ser a única chance de descobrir a verdade. As palavras de Maria eram fervorosas, quase uma súplica, um convite para ele se libertar do medo. Carlos sentiu sua mão se apertar contra a dela, a conexão deles trazendo uma centelha de coragem. Com uma respiração profunda, ele finalmente cedeu. Juntos, então. De qualquer forma, não vamos nos deixar para trás. E foi nesse momento que, como se o próprio universo tivesse aprovado a decisão, a luz do amuleto explodiu em tons vibrantes, rasgando a escuridão que os cercava. Sem mais delongas, eles se lançaram para dentro do portal. O impacto foi como se um mar invisível os engolisse, e uma sensação de queda livre envolveu seus corpos. O som de suas respirações mesclou-se a uma melodia distante e agridoce, e a escuridão aos poucos se dissipou, dando lugar a uma cena que parecia saída de um sonho. Eles estavam em um bosque, a névoa pairando por entre as árvores. Uma luz suave filtrava-se através das folhas, criando um jogo de sombras que dançavam ao ritmo do vento. No entanto, o ambiente, embora sereno, tinha uma qualidade estranha que deixava Carlos inquieto. Os troncos pareciam se contorcer, como se sussurrassem segredos em uma língua ancestral. É lindo, mas esquisito, Carlos murmurou, olhando em volta. Nossa escolha trouxe-nos aqui, respondeu Maria, ainda segurando firme o amuleto. Eu sinto que estamos perto de descobrir algo importantíssimo. De repente, um suave murmúrio atravessou o bosque e chamou sua atenção. Era uma voz baixa, mas clara. Maria! Carlos, não estão sozinhos. E então, das sombras de um arbusto, figuras começaram a emergir. Eram rostos conhecidos, mas havia algo grotesco e desfigurado neles, um retrato do passado de Maria, distorcido por dores e segredos esquecidos. Havia risos familiares, mas também lágrimas reprimidas. Vejam o que vocês abandonaram. Vejam o que vocês precisam enfrentar. A voz ecoava, agora mais alta, mais insistente. Maria sentiu um nó na garganta ao reconhecer alguns rostos. O que é isso? Por que estão aqui? O questionamento lhe escapou, misturando confusão com raiva. Vocês estavam destinados a desvendar a verdade, mas escolheram a facilidade da ignorância. Agora, cada um de nós é um fragmento da história que vocês não puderam ou não quiseram ver.
Um dos rostos se aproximou, e seus olhos tristes fixaram em Maria, como se tentassem ver além da superfície. As figuras começaram a se agitar, as vozes se elevando em um clamor sombrio. Encarem suas verdades. Só assim poderão avançar. Carlos segurou Maria mais firme, o calor da mão dele confortando-a em meio ao pânico. Nós não estamos aqui para ser julgados. Ele gritou, a determinação crescendo em sua voz. Estamos aqui para descobrir. E enquanto as figuras cada vez mais se aglomeravam ao redor deles, uma sensação opressiva se formava no ar, desafiando os dois a mergulharem em seus medos e enfrentarem as verdades reveladoras. Mais, no auge do clamor, uma figura se destacou à frente. Seu olhar era terrivelmente familiar, e sua presença encheu o ar com uma eletricidade palpável. Maria! Carlos, você! Não podem escapar de quem realmente são. E quando a voz soou, a cena começou a se distorcer, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. O que poderiam fazer agora? Encarar seus demônios ou fugir do que a verdade revelava? O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a palavra de um futuro incerto pairava no ar. Carlos sentiu o coração disparar enquanto olhava para a figura familiar que emergia das sombras. Era sua mãe, mas o rosto dela exibia uma dor tão intensa que parecia quase irreconhecível. Os traços que ele tanto amava estavam agora afligidos, marcados por anos de lágrimas não derramadas. Por que você está aqui? Maria questionou, com a voz trêmula, o amuleto começando a pulsar ainda mais intensamente em sua mão. A presença da mãe de Carlos era opressiva, um peso que parecia ameaçar quebrar a fronteira entre eles e as verdades que tentavam evitar. Estou aqui para mostrar a vocês o que escondem dentro de si. A voz da mulher ressoou, suas palavras ecoando como um lamento. Vocês não podem continuar fugindo de seus medos. A verdade que vocês tremeram ao encarar é a chave para a liberdade. Maria olhou para Carlos, buscando apoio, mas encontrou apenas um espelho de sua própria insegurança refletido em seus olhos. Ele estava paralisado, preso em um mar de memórias esquecidas. Carlos, temos que enfrentar isso, Maria insistiu, sua voz quase sumindo sob o peso do que estava por vir. Se não conseguirmos agora, talvez nunca tenhamos outra chance. As figuras ao redor deles começaram a desvanecer, mas a mãe de Carlos se manteve firme, agora mais intensa do que nunca. Vocês precisam entender que, para seguir em frente, é necessário olhar para trás. Enfrentem a dor, sua fé precisa ser maior que o medo. Alguma coisa dentro de Carlos se quebrou. O nó na garganta que o sufocava começou a se soltar, e ele, finalmente, tomou coragem. Está tudo bem, mãe. Eu estou aqui. Estou ouvindo você. As palavras ecoaram pela clareira do bosque, e, naquele instante, tudo ao seu redor pareceu parar. A névoa ganhou uma nova coloração, e as figuras que antes eram distorcidas começaram a se suavizar, revelando suas versões mais verdadeiras. Por entre os rostos, Carlos viu um sorriso, um aceno de aprovação. Ele fechou os olhos, permitindo que memórias longas reprimidas surgissem. Sentiu o cheiro do bolo que a mãe fazia em aniversários, as risadas na mesa de jantar, os conselhos que ele ignorou. Cada lembrança vinha acompanhada de uma dor afiada, mas também de uma pulsação de amor que ele não reconhecia haver guardado. Maria, eu estou pronto, disse Carlos, abrindo os olhos com uma nova determinação. Estou pronto para enfrentar isso. Mas antes que pudesse compreender a dimensão do que havia decidido, a cena começou a mudar novamente. O bosque se distorcia como se estivesse sendo sugado para um buraco negro, e as figuras começaram a gritar em desespero. Não! Maria exclamou, seu olhar fixo na mãe dele, que agora parecia relutante em partir. Precisamos terminar isto. Precisamos ouvir. Quem são os que não podem partir? A mãe de Carlos sussurrou com uma voz sombria. Quais verdades vocês ainda se negam a encarar? Uma luz intensa iluminou o ambiente, e o chão começou a ceder sob seus pés. Carlos e Maria sentiram o tremor em cada fibra do seu ser. Era como se a própria realidade estivesse se fragmentando, e a única coisa que podiam fazer era agarrar-se um ao outro enquanto tudo ao redor se tornava pura confusão. Temos que nos lembrar de quem somos.
Carlos gritou, tentando lutar contra o pânico que ameaçava tomar conta. Mas a frase acabou desaparecendo no caos. O que verdadeiramente os une? A voz de sua mãe ecoou, num lamento baqueante que falava diretamente à alma. E ali, em meio à escuridão espessa do bosque que se desmoronava, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. A única coisa que Carlos e Maria podiam fazer era se apegar à esperança de que, na tempestade que se aproximava, poderiam finalmente encontrar a resposta para suas perguntas. Enquanto as sombras os cercavam, uma nova figura começou a emergir do nevoeiro, atraindo seu olhar confuso. Essa figura, um tanto familiar, estava prestes a mudar tudo novamente. Era um novo enigma a ser desvendado, um último fio a ser puxado. O que você quer de nós? Carlos perguntou, a tensão rasgando o ar ao seu redor. Mas a nova figura apenas sorriu, uma promessa de lugares que ainda não haviam explorado. E com isso, tudo ao redor deles se desfez, e eles foram levados para um lugar totalmente novo, onde as verdades mais profundas aguardavam para serem descobertas. Carlos sentiu o ar mudar ao seu redor. Não era mais o bosque nebuloso que conhecia, mas uma vastidão escura e sem fim, cortada por relâmpagos de luz estranha. Todo o seu ser pulsava com um medo insuportável, mas também com uma curiosidade avassaladora. Um brilhar intenso iluminou suas lembranças, refletindo-se na consciência de que as verdades que buscavam eram mais de uma só. Maria! Ele gritou, buscando a presença da amiga. O vazio parecia engoli-la, fazendo-o sentir uma onda de desespero. Onde você está? Com um puxar de energia mental, ele sentiu o calor do amuleto em sua mão, uma âncora em meio ao turbilhão. O brilho do objeto baqueou novamente, respondendo à sua angústia. Então, antes que pudesse buscar um sentido, Maria apareceu ao seu lado, segurando firmemente o mesmo amuleto que agora pulsava em harmonia com o seu. Carlos, precisamos descobrir o que essa figura significa. Ela disse, sua voz carregada de determinação. A imagem diante dele se solidificou. Era um homem, alto, com cabelo desalinhado e olhar penetrante. Seu semblante lembrava tanto a expressão de quem já havia sofrido como a de quem também acolhia o peso das verdades não ditas. Era como se carregasse o universo de memórias e segredos. Quem é você? Carlos perguntou, seu tom desafiador. Eu sou? Sou a conexão entre os mundos que vocês ignoram. O homem sorriu, seu rosto revelando uma melancolia profunda. Só conhecem o que tem atrás de vocês, e não o que ainda está à frente. Com isso, imagens começaram a dançar ao redor. Carlos viu rostos familiares, pessoas que ele havia deixado para trás em sua busca obsessiva por escapar da dor. Amigos, familiares, sorrisos e lágrimas passaram diante dos seus olhos como um filme desgastado. Mas, ao invés de conforto, cada imagem vinha acompanhada de um aperto ensurdecedor. Por que você nos mostra isso? Maria indagou. Nós estamos tentando seguir em frente. Exatamente. É por isso que estou aqui, para fazer com que encarem o que sempre evitaram, o homem respondeu, e seu olhar fixou-se em Carlos. Você não pode seguir sem aceitar o que perdeu. As palavras pareceram cortá-lo, como lâminas. Carlos se lembrou do pai que nunca o apoiou, das palavras duras que o cercavam, da sensação de ser um estranho em sua própria casa. E rompeu nele um turbilhão de emoções, a ira e a tristeza se entrelaçando como uma dança macabra. Não quero mais! Carlos gritou, a voz ressoando em desespero. Cansei de ter que lidar com isso. Cansei de ser o filho que nunca foi suficiente. Você tem que perdoar, disse o homem, sua expressão séria e intensa. Não apenas aos outros, mas principalmente a você mesmo. O que determina seu futuro não é o que você carrega, mas o que escolhe deixar para trás. Então, o cenário mudou novamente. Estavam agora em uma sala familiar, a cozinha da infância de Carlos. O cheiro do bolo caseiro voltou a invadir suas narinas, mas não com a nostalgia esperada. Era amargo, carregando um peso esmagador de memórias que o deixaram estagnado. Olhe com verdade esta vez, o homem insistiu, gesticulando para uma mesa onde fotos estavam espalhadas. Ali, momentos se desenrolavam risadas, discussões,
qualquer coisa que construísse seu passado. O que você vê? Carlos sentiu lágrimas brotando nos olhos. Ele não via apenas as memórias que doíam, via também o amor, a luta pela aceitação. Eu só quero que tudo isso acabe. Gritou, a raiva fervendo dentro dele. Só terminará quando você decidir o que realmente quer. Disse o homem calmamente. Permita-se tocar a dor e encontrar a beleza no que a vida lhe trouxe. Repleto de emoções conflitantes, Carlos teve um vislumbre de esperança. Poderia escolher. Poderia romper as correntes invisíveis que o prendiam a um passado de mágoas. Mas ao fazer isso, ele sabia que teria que encarar tudo o que lhe feriu. Olhar para frente significava também encarar o que havia atrás. E a pergunta que ressoou imediatamente em sua mente foi: teria realmente a coragem de aceitar? Uma nova onda de luz tomou-os lugares ao seu redor, pulsando com força. Era quase como se o universo estivesse esperando uma resposta, uma confirmação de que ele estava pronto para dar o próximo passo. E enquanto a sala tremia, o homem olhou ao redor e anunciou: seu verdadeiro desafio está prestes a começar. Prepare-se para descobrir o que o une a todos os que ama. A batida de coração de Carlos ecoou em suas têmporas, cada segundo se tornando uma eternidade enquanto o futuro se desdobrava diante dele. O que viria a seguir? Ele se sentia como uma folha ao vento, flutuando entre a dor e a redenção. Como tudo se conectaria, a verdade que ainda faltava, se revelaria? O que se seguiu exigiria mais coragem do que jamais teve, mas uma coisa era certa, ele estava determinado a encontrar o caminho. A luz pulsante ao redor de Carlos e Maria se intensificou, e o chão sob seus pés pareceu se desfazer em uma névoa prateada. O homem, que havia sido um guia enigmático, se desfez como fumaça na brisa do entardecer, deixando apenas um eco de suas palavras pairando no ar. Carlos, ainda atordoado, sentiu a conexão com Maria se fortalecer. Ela estava ali com ele, um laço inquebrável forjado na dor e na esperança. Você sentiu isso também? Perguntou, sua voz quase um sussurro, apertando o amuleto em suas mãos. Sim, Maria respondeu, os olhos brilhando com uma luz que Carlos não conseguia ler. Sinto que estamos em um caminho que não temos como voltar atrás. Precisamos descobrir a verdade sobre nós mesmos. Não dá para fugir mais. Com cada passagem de luz, Carlos começou a perceber que o cenário mudava novamente. Agora, estavam em um imenso campo de flores, cada pétala reluzente lembrando-lhe as cores do passado. As flores dançavam ao vento, como se sussurrassem segredos esquecidos. No centro do campo, uma figura solene apareceu. Era uma mulher, com longos cabelos negros e uma expressão de serenidade. Ela olhava diretamente para Carlos, como se visse o núcleo de sua alma. Ele sentiu seu coração disparar. A mulher era familiar, mas ele não conseguia identificar de onde conhecia aquele olhar. Você me conhece, Carlos, ela disse, seu tom suave cortando o som do vento. Sou o eco de sua história, a voz que você insistiu em ignorar. Venho lembrá-lo de quem você é. Mas, quem é você? Ele gaguejou, a confusão dilacerando a determinação que começava a despertar nele. Sou a dor que você evitou. As memórias que você enterrou. A verdade que você não quer encarar. Não só eu, mas todos os que você ama são parte dessa verdade, confessou a mulher, seu olhar penetrante nunca saindo de Carlos. Maria se aproximou, como se sentisse a necessidade de conectar os pontos. Carlos, ela é a sua mãe, não é? Aquela que você sempre desejou entender. O reconhecimento estourou na mente de Carlos. A mulher diante dele era a imagem da mãe que ele criará em sua memória, misturada com imagens borradas de amores e mágoas. A presença dela era um convite e um desafio ao mesmo tempo um pedido para que ele olhasse a dor nos olhos e a aceitasse. Por que você não me disse que estava lá? Por que deixou o passado tão doloroso, tão distante? Carlos perguntou, a voz embargada de ressentimento. Uma onda de emoção trouxe lembranças de abraços perdidos e palavras nunca ditas. Por que você não estava pronto para ouvir? O amor que eu deixei não era só mágoa, mas uma lição, ela respondeu, seus olhos agora com um brilho intenso.
O perdão não traz a paz que você busca, Carlos. Só a aceitação do que foi, e a coragem de seguir em frente, faz isso. Carlos lutava contra as lágrimas, a culpa e a tristeza se misturando em um turbilhão. Ele sempre pensou que a dor o definiria, mas agora percebeu que a dor poderia ser o primeiro passo para a sua libertação. Como posso aceitar tudo isso? Ele questionou, quase desesperado. Como posso transformar a dor em algo que não me arraste mais? Siga o caminho que já começou, conecte-se com aqueles que ama, e não se esqueça de cada parte de você, disse sua mãe, um sorriso suave em seus lábios. É hora de juntar as peças, Carlos. Em sua alma, você encontrará a resposta. De repente, um choque de luz percorria o campo e Carlos sentiu a pressão se intensificar. As flores ao redor começaram a vibrar, como se estivessem dançando em sincronia, e um novo portal se formou diante deles. Carlos e Maria se entreolharam, a incerteza e a esperança se misturando em seus rostos. Você está pronto para dar o próximo passo? Maria indagou, sua voz inquieta, mas cheia de determinação. Carlos respirou fundo, sentindo o peso do passado balançar em sua mente. Estou. Mas o que nos espera do outro lado? Uma resposta ficava pairando no ar enquanto eles passavam pelo portal, a realidade ao redor deles mudando em uma explosão de luz e sombra. E nas profundezas de sua mente, a visão de rostos e memórias borradas surgiram, prometendo revelações que poderiam mudar tudo de novo. E a pergunta ardia em seu coração: as verdades descobertas os uniriam, ou apenas os separariam ainda mais? O brilho ofuscante do portal os envolveu completamente. Quando a luz finalmente se dissipou, Carlos e Maria se viraram para um cenário surpreendente. Estavam em uma pequena vila de casas coloridas, com os telhados de barro e o cheiro doce de pão fresco no ar. Mas havia algo estranho na atmosfera, uma sensação de que o lugar estava suspenso no tempo, como se os habitantes ali estivessem presos em um ciclo repetitivo. Isso parece um sonho. Carlos murmurou, olhando ao redor com uma mistura de fascínio e receio. As pessoas passavam apressadas, mas seus rostos eram uma máscara de tristeza, e suas vozes sussurravam uma melodia melancólica. Maria tocou o braço de Carlos, seu toque quente e reconfortante. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Sinto que tudo é parte da nossa jornada. Assim que começaram a caminhar, uma mulher de cabelos brancos e profundos olhos azuis os parou. Ela estava vestida com um vestido simples, mas elegante, e seu olhar penetrante parecia atravessar a alma de Carlos. Vocês não pertencem a este lugar, disse ela, sua voz baixa e melodiosa. Mas vieram aqui em busca de respostas, não é? Carlos apertou a mão de Maria, sentindo um nó se formar em seu estômago. Sim. Precisamos entender a verdade. Sobre nós, sobre o que nos trouxe até aqui. A mulher sorriu levemente, mas não havia alegria em seus olhos. A verdade muitas vezes é mais dolorosa do que se imagina. O que vocês procuram está dentro de cada um de vocês, mas não será fácil de aceitar. Como assim? Maria questionou, ousando olhar nos olhos da mulher. O que estamos prestes a descobrir pode nos ajudar a seguir em frente. Segue-se o caminho dos que amam, a mulher respondeu enigmaticamente. Mas o amor contém cargas que podem afundar um barco ou saborear a brisa da liberdade. Antes que pudessem perguntar mais, a mulher se afastou, deixando um arrepio na pele de Carlos. Eles podiam sentir os olhares dos moradores sobre eles, intrigados, mas também exaustos, como se houvessem perdido a esperança. Carlos, o que você acha que ela quis dizer? Maria perguntou. Ela estava preocupada, a tensão entre eles era palpável. Não sei, talvez a verdade que buscamos está ligada aos laços que temos com os outros. O amor, a dor, tudo isso. Carlos sentiu os murmúrios ao redor deles aumentarem, e de repente, uma risada aguda cortou o ar. Um grupo de crianças estava brincando ao longe, mas a alegria em seus rostos parecia artificial, como se estivessem encenando um papel. Ele viu uma menina com cabelos cacheados, usando um vestido azul desbotado, e imediatamente sentiu que havia algo familiar nela. Espere, ele disse, interrompendo os pensamentos. Aquela garota parece com você. Não pode ser. Maria sussurrou,
espantada. Apenas é muito estranho. Carlos começou a andar na direção da menina, seus passos hesitantes mais determinados. Eu preciso saber, preciso descobrir se ela tem alguma relação comigo. À medida que se aproximava, a risada das crianças se transformou em um coro de vozes baixas, murmurando, como se a presença de Carlos fosse um sinal de algo que não deveria acontecer. Ele sentiu o coração acelerar, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando dentro dele. Quando finalmente chegou perto da menina, seus olhos se encontraram, e a expressão dela se transformou em reconhecimento. Algo no ar parecia eletrificado, como se um laço invisível os conectasse. "Quem é você?" a menina perguntou, sua voz ecoando como um sussurro perdido. Carlos sentiu suas pernas tremerem. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que fervia em sua mente se tornava mais urgente: essa descoberta os uniria ou os separaria ainda mais? E, como um relâmpago, a resposta pairou à sua frente, quase perceptível, mas tão distante quanto as estrelas no céu. Carlos e Maria estavam diante da menina, um espelho de um passado não muito distante. O coração de Carlos batia descontroladamente, cada batida ressoando como um eco da esperança e do medo. Maria estava a seu lado, o olhar profundo, contemplativo. Era como se a conexão com a menina transcendesse o tempo. "Quem é você?" a menina repetiu, seus olhos grandes e curiosos fixados nele. "Meu nome é Carlos, e você parece com alguém que eu conheço", ele respondeu, a voz tremendo. Nesse instante, o peso da vida que sempre pareceu tão cruel começava a se dissipar. A atmosfera ao redor deles, antes opressiva, agora pulsava com uma energia vibrante e potente. A menina sorriu, um sorriso que iluminou o ambiente como um sol que quebrava a neblina. "Eu sou Clara", ela declarou, e as palavras pareciam ecoar em um tom de familiaridade que fazia o peito de Carlos apertar. Ele não sabia por quê, mas sabia que aquela interação era um passo para desvendar segredos que o carregavam há anos. "Clara? É um nome bonito", Maria disse, se ajoelhando para ficar na mesma altura que a menina. "Você vive aqui há muito tempo?" Clara inclinou a cabeça, seu olhar intrigante. "Esta vila é onde todos vêm para encontrar suas verdades, ou para se perder", ela respondeu com a leveza de quem falava quase em sussurros. Carlos e Maria se entreolharam, ambos sentindo que estavam perto de algo grande, uma revelação, talvez. "Você sabe algo sobre isso?" Carlos questionou, a dúvida misturada com um lampejo de esperança em seu coração. "Algumas pessoas aqui perderam o caminho", Clara explicou, como se estivesse contando um segredo sagrado. "Elas esqueceram o que realmente importa. Mas vocês não são como elas. Vocês têm algo especial." Maria sorriu. "Nós apenas precisamos de respostas sobre nossas vidas, nossas famílias." "O que podemos fazer?" Clara olhou para o chão, pensativa. Então, ela se endireitou, os olhos brilhando com uma clareza que Carlos nunca tinha visto. "Para encontrar a verdade, precisam enfrentar o que já doeu. Olhar os rostos do passado que vocês costumam evitar. Só então poderão seguir em frente." A declaração ressoou em Carlos como um trovão. Sentiu seu coração apertar. Era difícil lidar com a ideia de reabrir feridas, de encarar fantasmas que sempre estiveram escondidos. Mas havia uma fogueira de coragem dentro dele, alimentada pela presença de Maria a seu lado. Ele respirou fundo e decidiu que era hora de enfrentá-los. "Vamos, então. Precisamos descobrir quem somos de verdade." Carlos fez uma promessa, segurando firme a mão de Maria. Clara assentiu, um brilho de aprovação nos olhos. "Sigam-me", Clara disse, levando-os para o centro da vila. O caminho estava repleto de sussurros das almas perdidas, como se a vila estivesse viva. A atmosfera era ao mesmo tempo intimidante e convidativa, cheia de histórias esperando para serem contadas. Assim que avançavam, Carlos sentiu que cada passo era também um passo em direção à liberdade. Finalmente, Clara parou em uma pequena praça, onde uma árvore imensa se erguia, suas raízes serpenteando pelo chão. "É aqui", ela disse, apontando. "A verdade está neste lugar." O tronco da árvore tinha marcas profundas, como se tivesse suportado um peso enorme ao longo dos anos.
Era um símbolo de resiliência, igual à jornada de Carlos e Maria. Precisamos tocar a árvore, Clara explicou. Ela ajudará vocês a verem as verdades que precisam ser enfrentadas. Carlos hesitou, mas a mão de Maria pressionou a dele, encorajando-o. Com um olhar determinado, ele se aproximou da árvore. Quando suas mãos tocaram a casca áspera, uma onda de energia percorreu seu corpo, e visões começaram a surgir. Ele viu seus pais, discutindo, a dor nas palavras cortantes, o silêncio pesado que se seguiu. O tempo parecia se emaranhar, mostrando também uma criança que sonhava, desejando um lar amoroso. O nó na garganta de Carlos se intensificou. Era o espelho de suas inseguranças, de tudo que ele tinha tentado escapar. Um grito ecoou na praça, e Maria se virou para ver a expressão aterrorizada de Clara. Aceita. A dor, a alegria, tudo faz parte de quem você é, a voz dela gritou, vibrando com urgência. Com um último ato de coragem, Carlos fechou os olhos e gritou. Eu aceito. Eu aceito tudo que sou, minhas raivas, minhas tristezas, e, acima de tudo, eu aceito meu pai e minha mãe. Com isso, a árvore começou a brilhar com uma luz ofuscante. E enquanto a luz os envolvia, Carlos sentiu um peso se dissolver de seus ombros. As sombras do passado estavam se dissipando. Ele finalmente encarou o que mais temia, a dor que o detinha em seu lugar. Maria estava ao seu lado, protegida, iluminada pela força que agora o cercava, e quando a luz finalmente cedeu, eles se encontraram na praça novamente, mas agora todos ao redor pareciam diferentes. A tristeza que antes dominava os rostos dos moradores havia desaparecido, substituída por um brilho de esperança. Vocês conseguiram, Clara sorriu, um semblante de alegria irradiando em sua expressão. Enfrentaram o que eram e descobriram a verdade. Agora podem continuar. Agora cada passo de vocês pode ser em direção ao amor, à vida. Carlos e Maria trocaram olhares, sabendo que essa jornada ainda estava longe de terminar. Mas agora estavam mais fortes, mais conectados, prontos para resgatar suas verdades e construir um novo futuro. E se precisarmos voltar? Carlos perguntou, a insegurança ainda ecoando. Vocês não precisarão. Sempre que precisarem, a verdade estará aqui, em vocês, esperando para ser revelada novamente. O amor sempre triunfa. Clara disse, seus olhos brilhando com uma luz eterna. Olharam ao redor, absorvendo tudo, sabendo que haviam superado algo profundo. Com uma nova perspectiva, começaram a se movimentar adiante, cada passo representando não só o que haviam enfrentado, mas também o que ainda havia por vir. Com eles de mãos dadas, grande parte do peso desaparecia, enquanto o futuro se desdobrava à frente, repleto de possibilidades. Seus corações pulsavam com uma esperança renovada, não só a busca por respostas, mas a promessa de um amor genuíno, aquecendo a trajetória à frente. Eles finalmente estavam prontos para viver a vida que tanto desejavam. Agora é a sua vez! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Comente suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar a história que veio até aqui. Vamos juntos!